Segunda parte, capítulo 8, Expiações terrestres. Adelaide Margarida Gosset, parte E. Era uma humilde e pobre criada de Harfleur, Normandia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de alguns horticultores ricos, seus patrícios. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças que se sucederam, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Mourejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar de patroa. Cerca de meio século durou esta abnegação sublime. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento mulher digna de tanto respeito e admiração. Portanto, lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo que não lhe ferisse a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra instantânea e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens que lhe prestaram à memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Ao Deus onipotente, rogamos nos permita a comunicação do espírito de Margarida Gosset. Pergunta. Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração pela vossa conduta na terra e esperamos que tanta abnegação tenha sido recebida a sua recompensa. Resposta. Sim, Deus foi bom e misericordioso para com sua serva. Tudo quanto fiz e que vos parece louvável era natural. Pergunta. Podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Resposta. Em 2 encarnações anteriores, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem que fazia sem sacrifício, sendo, como era, rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente e por isso pedi para voltar em condições humildes, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo e Deus manteve-me a coragem, de modo que pudesse atingir o fim que me propusera. Pergunta. Já tornaste a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles e se ainda vos considerais como empregada deles? Resposta. Vi-os, pois quando cheguei a este mundo, já aqui estavam. Humildemente vos confesso que me consideram como sendo superior a eles. Pergunta. Tinhais qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Resposta. Obrigatório? Nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento.
é que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Pergunta: que futuro julgais que vos aguarde? Resposta: espero a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Pergunta: agradecidos pela vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Resposta: obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos, para que possais, desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Clara Rivière era uma menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já 4 anos que se achava profundamente enferma. Durante a vida, nunca lhe foi ouvido um queixume, um sinal de impaciência, e, se bem que desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições e comentava a vida futura e a felicidade que dessa vida deveria correr. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas, durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que depois dela me está reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, dizia: console-se, porque virei visitá-lo. Sinto que a hora se aproxima, e quando ela chegar, saberei preveni-lo. Efetivamente, quando era iminente o momento do desenlace, chamou por todos os seus e lhe disse: apenas tenho 5 minutos de vida, deem-me as mãos. E expirou como previa. Daí por diante, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate na mesa, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, lhe apareceu a irmã mais moça, que apenas contava 5 anos. Segundo afirmou essa criança, a irmã lhe parecia frequentemente, e essas aparições provocavam-lhe exclamações de alegria como esta: mas veja como Clara é bonita. 1. Resposta: aqui estou disposta a responder-vos. 2. Tão jovem quando encarnada, onde vos vinham as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Resposta: do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação. Eu era médium, tanto ao deixar como ao voltar à Terra, predestinada, sentia e via o que fazia. 3. Como se explica que uma criança de vossa idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Resposta: porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior aos sofrimentos. 4. Como vos apercebesse do momento decisivo da morte? Resposta: por influxo do meu anjo de guarda, que jamais me iludiu. 5. Disseste a vosso pai que se resignasse, porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que, animada de tão bons sentimentos para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com ruídos em sua casa? Resposta: é que eu tenho indubitavelmente uma provação, ou antes, uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem objetivo algum?
Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos cuja turbulência tem sua razão de ser. Como razão de ser tem a minha aparição à irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão desapontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de pessoas. 6. Então não sois vós individualmente o autor desses rumores? Resposta: sou, porém ajudada por espíritos a serviço da aprovação reservada aos meus genitores. 7. Como se explica, então, que a irmãzinha só vos reconhecesse, não sendo vós autora exclusiva das manifestações? Resposta: é que ela apenas viu a mim. Agora dispõe de dupla vista e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. 8. Qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Resposta: faltas anteriores, expiação. Na precedente existência, eu abusara da saúde como da posição brilhante que ocupara. Eis porque Deus me disse: gozaste demasiada e desmensuradamente, portanto pagarás a diferença. Eras orgulhosa, logo serás humilde. Vaidosa da tua beleza, importa que dela decaias, esforçando-te antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi consoante a vontade divina e o meu guia me auxiliou. 9. Quereis que digamos alguma coisa a vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, eles já tiveram ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática pelo coração. Socorrer os que sofrem e orar é ser espírita. A todas as almas, Deus concedeu-lhe livre-arbítrio. Isso é faculdade de progresso, como lhes deu a todas a mesma aparição, e por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental da roça tem tanta relação com a toga bordada. Aproximai as distâncias pela caridade. Dai guarida ao pobre em vossa casa. Reanimai-o, não o humilheis. Se está grande a lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que desonram a civilização dos povos e que por Deus são enviadas para castigá-los e abrir-lhe os olhos. Queridos pais, orai, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos faça. Apelai para o Deus que vos experimenta, mostrando se a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, armai-vos de coragem e perseverança, já que sois chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus à boa colocação em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus, ou antes, até a vista. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes e um dia sereis felizes. Clara. Mais do que geralmente se pensa, o avental da roça tem tanta relação com a toga bordada. Essa imagem belíssima é alusão aos espíritos, que de uma a outra existência passam de brilhantes e humílimas condições, expiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhe concedeu. É uma justiça essa que está ao alcance de todos.
Profundo pensamento é também esse que atribui às calamidades coletivas a infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao Espiritismo, em que sabe será esta a razão dele ter tantos de tanto acérrimos inimigos? As exortações desta filha aos pais serão acaso as de um demônio? Francisca Vernies. Ela era cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Tolosa. Faleceu em 1855, aos 45 anos. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se mister a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse: "Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, uma vez que tenho aos meus ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos." Assim terminaram a jornada impunemente, conduzindo a cega a tia que não o era. Evocação em Paris, maio de 1865. Pergunta: quereis dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Resposta: que, pois as pessoas como nós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação acerca de um fato como este? Era o meu anjo da guarda que me guiava. Pergunta: essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabeis, naquela ocasião, que era o vosso anjo de guarda quem vos conduzia? Resposta: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu. Eu orava por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira. Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos, e assim deve suceder relativamente a todas as outras faculdades do homem que o levem ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos, uma outra causa que não seja aquela que lhes é própria e natural a expiação. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus na penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. Pergunta: dedicada ao ensino das crianças pobres, tiveste dificuldades em adquirir os conhecimentos do catecismo quando o mudaram? Resposta: ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores dificuldades da sua natureza. A memória é para eles como um armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos respectivos às suas aptidões e tendências. Uma vez que nada do exterior pode perturbar essa faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver-me concedido que essa faculdade me permitisse preencher a missão que levava, junto dessas crianças, e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência.
Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta, para afirmá-lo, olhar ao redor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quão vazias de sentido. Pergunta: pelo vosso procedimento tivemos uma prova do vosso adiantamento moral, e agora, pela vossa linguagem, temos que esse adiantamento também é intelectual. Resposta: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que aqueles que lhes desdenham a ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para conhecimento dos homens. Todos aqueles que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Sede humildes como foi o Cristo, e como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Francisca Vernier.